Fala aí, jovens, eu sou Rodrigo Muniz e serei o seu tutor ou analista responsável por essa trajetória para aprender programação e JavaScript. Seja bem-vindo à aula número 20, a 20ª sessão do curso. Peço para que vocês que estão assistindo que façam suas críticas em como eu posso melhorar essas aulas. Se inscrevam no canal para acompanhar quando eu lanço mais um conteúdo novo. Ative as notificações, compartilhem para quem quer aprender programação, para quem quer aprender JavaScript e aquele blá 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 todo de criador de conteúdo. Bom, nessa aula iremos ver o tema de Arrow Function. É uma implementação que visa melhorar como escrevemos, é mais expressivo, mais sintético. Para alguém que não conhece muito a sintaxe de linguagem de programação, o Arrow Function é claro e se entende mais facilmente. E vamos ver ao longo do vídeo outras mais características sobre o Arrow Function. Bom, é uma nova forma de definir funções anônimas, né? E importante, funções anônimas que sejam expressadas. E já vimos a diferença de funções declaradas e funções expressadas na aula referente a funções, que, se não me foge a memória, era a aula de número 9. Digamos que as Arrow Functions são uma nova forma de definir funções anônimas. Deixa eu sair daqui da frente para a gente começar a nossa programação. Aqui está aqui para vocês o sitezinho, né, que eu sempre deixo para explicar, se aprofundar ainda mais. E aqui a nossa programação. Bom, recorde que quando criamos uma função expressada, olá mundo, constante olá mundo, igual a uma function, né, console.log, olá mundo. Se gera, né, quando é uma variável, assinamos uma função anônima, ou seja, uma função expressada. Vamos chamar ela aqui. Olá mundo. Já errei alguma coisa no console log, ó. Escrevi rápido da nisso. E aqui temos nosso resultado aqui, olá mundo, ok? Tá. Salvo e nós temos o nosso olá mundo, nosso console. Só para lembrar, uma função já declarada seria mais ou menos desse tipo assim. Function olá mundo 2, para não dar conflito com lá de cima. Console.log olá mundo 2. Olá mundo 2, papá, Ctrl S e voilá. Bom, é quando temos uma função declarada, como aqui no Olá Mundo 2, né? Eu posso fazer a chamada a ela em qualquer momento, até antes da função, porque o JavaScript faz um processo de hoisting nesse tipo de função aqui, né? Mas no caso da função expressada, se eu fizer a chamada antes, a gente vai receber um erro, né? Nesse caso aqui, não acontece o hoist. Então, se eu chegar aqui e fizer isso aqui, eu recebo o erro, porque essa função ela não sofre o hoisting e não sobe. Mas se eu fizer isso aqui, acontece normalmente, roda normalmente, por essa função sofre o hoisting. Vamos deixar bonitinho aqui. Aqui deu muito espaço. Pronto. Ok? Isso é só uma lembrança, mas já vimos disso em detalhes na classe de funções. Ou seja, se vocês quiserem lembrar, voltem para a classe de funções, que está muito mais explicado lá. Uma Arrow Function é simplesmente tirar a palavra function. Vamos fazer mais exemplos. Aqui a gente vai ter exemplos para tudo. Constante. Olá, mundo. 3. Const. Olá, mundo 3. Pá, 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 pá. Bom, parênteses, né?
Depois eu coloco um sinal igual maior que, e fica essa flechinha gorda aqui. E as nossas chavezinhas e a nossa execução aqui dentro do que a gente quer. Console.log. Olá, mundo 3. E a nossa chamada. Olá, mundo 3. Ctrl S. Olá, mundo 3. E vejam que aí a função segue funcionando aqui. Olá, mundo 3, né? A gente tirou a nossa palavrinha function aqui, colocou essa flechazinha aqui, essa flechinha gorda, que fica parecendo uma flechinha gorda, né? Essa aqui é uma arrow function, não é uma nova maneira de expressão, né? Agora, quando a função tiver uma só instrução como essa, eu posso omitir a chave e deixar ela assim. Eu não vou fazer em cima dessa para vocês verem a diferença. Vou copiar ela aqui. Vou criar um Olá Mundo 4. A gente só tem um único retorno, né? A gente apaga aqui esse final de chaves e apaga aqui isso. Ficando assim, Olá Mundo 4, Olá Mundo 4 e aqui Olá Mundo 4. Tcharam, tudo certinho. Para receber parâmetros, uma arrow function simplesmente colocamos entre os parênteses o parâmetro que quero responder, que quero receber, entre esses parênteses aqui, né? Se quero passar o nome de uma pessoa, por exemplo, vamos fazer mais um exemplo. Vamos subir aqui até quando eu começo a usar functions. Então, há mais um exemplo aqui. Const pessoa, nosso parâmetro que vai ser recebido, nossa arrow function. Como a gente só tem um retorno, eu não preciso de chaves. Vamos usar aqui bonitinho. Aqui. Oi. Nome. Fecha aqui também. E aqui, pronto. E aqui chamamos a função pessoa passando o nome que a gente quer, né? Função pessoa e o nome que a gente quer que seja passado. Então, aqui, um Ctrl S. E aqui está o nosso retorno Oi, Rodrigo, né? Normalmente com o que estava esperando e o que a gente está passando. Muito importante, uma arrow function, se não receber parâmetros, temos que colocar os parentes, como nesse caso aqui do Olá Mundo 4, quando não recebe nenhum parâmetro. Quando já receber um só parâmetro, não é necessário que esse parâmetro esteja entre parênteses. Ou seja, nesse caso aqui, eu posso simplesmente fazer isso aqui, quando só tem um parâmetro. E continua aqui normal, quando tem um só parâmetro, ok? Isso também se chama de retorno implícito, tá? Vejamos para isso, vamos criar mais uma... Agora, fazer um outro exemplo aqui para mostrar um outro ponto. Vamos lá. Aqui a gente está, quando só tem um retorno, você não precisa do parêntese. Agora, vamos criar uma nova variável para a gente mostrar um outro exemplo. Const somar function A e B return A mais B. Bom, primeiro eu vou expressar como uma função aqui, né? Return está escrito errado. E vamos fazer a chamada desse retorno aqui, console.log. Somar 7, 8. Ok, console.log está errado aqui. Bom, eu tenho aí uma função que recebe valores A e B e retorna o somatório desses valores, né? E claro, para imprimir, eu tenho que colocar dentro de um console log, já que esse retorno aqui só me retorna o valor, né? E colocar os valores que eu quero passar para esse parâmetro, né?
chamar a nossa função, que tem um retorno, e é claro, chamar com os parâmetros, e temos aqui o nosso retorno 15, que é o somatório de 7 mais 8. Então, já para as arrow functions, você escreve uma função que tem uma entrada de parâmetros e um retorno em cima desses parâmetros. Faz um papel muito importante, pois nos permite fazer esse retorno implícito tudo numa linha de código. E da mesma maneira que podemos não escrever a palavra function, podemos também não escrever o return. Então, essa função somar em arrow function se daria da seguinte maneira. Vou reescrever essa função aqui em arrow function. Const. Tentar parar de escrever rápido demais. Somar em arrow function igual a b e a mais b. Como eu tenho mais de um parâmetro, eu tenho que colocar entre parênteses. Lembrando que somente quando tem um único parâmetro, não precisa do parênteses e o nosso retorno, né? Veja que a escrita se torna muito mais expressiva com a arrow function. E aqui nós temos o nosso retorno, que seria um console.log, a chamada, né, do somar AF e os nossos parâmetros. 15 do primeiro e 15 do somar AF. Então vejo como a nova estrutura também está funcionando, retorna corretamente. Já vimos que não precisa levar parâmetros e levar parênteses. Vimos que se tem só um parâmetro, então não precisa de parênteses. E se tem mais de 2 parâmetros, usar parênteses. Se só tiver uma linha de código, podemos omitir as chaves, como eu estou fazendo aqui, né? Não preciso das chaves. E também quando uma arrow function tem mais uma linha de código, ela tem que respeitar a indentação de uma função normal. Sei que vocês entenderam, mas eu vou colocar mais um exemplo aqui para vocês terem. Função de várias linhas. E vamos criar em forma de arrow function, ok? Mas como tem retorno em várias linhas, a gente vai abrir uma chave. E aqui a gente vai ter aqui um console.log 1, 2, 3. 2, 3. E aqui nosso retorno de função de várias linhas. Ctrl S, 1, 2 e 3, né? Então, mais uma vez, como temos uma função de várias linhas, usa-se a chave. É também interessante nas arrow functions, por exemplo, tivemos vendo alguns métodos sobre objetos e arrays para interação sobre os elementos deles. Imagine que a gente tem aqui, vamos subir isso aqui para seguir para mais exemplos. Bom, imagina que a gente tem um array de número com alguns números. Const números. Vamos aqui abrir 1, 2, 3, 4, 5. Ok? Deixa eu ver se está tudo certinho aqui. Aqui me faltou um sinal de igual. Bom, temos aí um array de números com alguns números e temos que fazer uma interação com cada um desses números desses array. Sabemos que a gente tem o método for-each do array, né? O que o método for-each fazia? Ele recebe uma função, vou fazendo aqui para vocês verem, a gente pega, né, o número, né, a nossa constante aqui, números, o método for-each, ok, que recebe uma função, function. Ele recebe uma função que pode receber o elemento que está percorrendo o array e a posição. O elemento e a posição, ok? Já pegou bonitinho, pá, e que a gente vai abrir a nossa, depois desse index aqui, as nossas chaves. E vamos lá, console.log, só para vocês verem o elemento
Qual é o elemento? É que está na primeira, a variável que eu coloquei nessa primeira posição aqui, ou seja, essa variável L está na posição. E qual é a variável que se encontra na posição? Essa segunda aqui, index, ou index. Aqui eu posso fechar isso aqui com uma vírgula. Bom, e aqui temos, deixa eu Ctrl S, né? E aqui temos a impressão do elemento que se encontra no array e sua posição, né? E isso também podemos fazer de forma de Arrow Function, que será mais expressivo e limpo o código, né? Que é uma das funções principais da Arrow Function. Vamos fazer aqui um aqui embaixo usando essa mesma array aqui. Então vamos lá, números.forEach, ok. Tiramos o function, né? E acrescentamos a nossa Arrow Function. E aqui teremos o EL, index, e o que mais? E a nossa setinha da Arrow Function. Aqui bem bonitinho. E o console.log. Eu vou alterar o retorno para vocês verem as duas execuções. Eu vou pegar esse aqui, mas eu vou tirar esse comecinho aqui. Pronto. E aqui nós temos... Vejam que segue corretamente as impressões. E lembre-se, como eu só tenho uma linha de código, eu posso omitir as chaves e o código fica somente em uma linha de código, sendo muito melhor visualmente para o código. Eu não precisaria colocar essas chaves aqui e nem essas chaves aqui e fazer tudo numa linha só, já que a gente só tem um único retorno. Ok? As Arrow Functions deixam o código muito mais limpo e expressivo. Importante, há uma outra característica nas Arrow Functions. Nos objetos vimos uma palavra reservada chamada this, que fazia referência ao objeto ou ao contexto que me encontro. Recordem que o contexto de JavaScript, temos o contexto global. Quando criamos uma função, temos um outro contexto. Quando criamos um objeto, aí temos mais um contexto. E quando eu crio um bloco de chaves, aí eu tenho um outro contexto. Quando falarmos sobre programação orientada ao objeto, isso será um pouco mais claro. Uma das características que tem as Arrow Functions é que capturam o objeto this do contexto em que se encontram. Vamos fazer exemplos aqui para entendimento. Se eu crio uma função declarada, deixa eu subir aqui. Vamos lá, uma função declarada chamada cachorro. Function cachorro. Essa é uma função declarada que tem um console.log this. E eu mando imprimir o cachorro. Aqui, ó. Essa linha aqui que a gente vai falar agora, né? 853, 853. Então, quando retorna, vejam como a função com this devolve o objeto window, né? Que é o objeto do DOM que representa a janela do navegador. Agora, no lugar de ter uma função, eu tenha um objeto, vamos fazer um outro aqui. Quanto mais exemplos, mais a gente aprende. Eu vou fazer aqui um const cachorro 2. Const, está escrito direitinho. Vamos lá. Um objetozinho. Vou botar aqui o nome do meu cachorro, que era o meu antigo cachorro. Link. E colocamos uma função latir com console log com t, né? Uma função latir. Function. Console. .log this. Ok? Ok. Chavezinhas, chavezinhas.
Vou fazer a chamada, cachorro 2, ponto latir. Eu quero fazer a chamada somente da função. Ctrl S. E aqui está o nosso, ó. A gente vai comentar 860, 860. Veja que aqui o diz só nos traz o conceito do objeto, somente tem referência ao objeto. Então, sabendo que o diz no arrow function fica com um contexto muito mais amplo ao diz do objeto, o que me recorre se eu transformar esse método latir em arrow function, por exemplo, eu vou fazer nesse aqui mesmo. Se eu pegar esse objeto aqui, essa funçãozinha aqui, esse método do latir, vou transformar ele na arrow function, ele ficaria assim, né? Dois pontos, a gente tira a palavra function e aqui a gente bota nossa setinha que representa a arrow function. Como a gente não precisa disso aqui, a gente bota aqui assim bonitinho, porque só tem uma expressão e fica assim nosso bonitinho. Ctrl S, vamos lá, eu estou esquecendo alguma coisa. 859, será que é para que eu preciso? Deixa eu botar aqui novamente. Essa é mesmo. Por que para cá ele precisou e para o outro não? Bom, depois eu vejo isso aí. Bom, vamos lá, vamos continuar essa explicaçãozinha aqui. Aqui a gente teve o retorno da 860, 860. Então veja, né? Quando a gente fez na outra forma que estava aqui, ele retornou somente o diz para a referência ao objeto. Quando eu transformei aqui numa arrow function, né? Veja como o objeto diz passa a ser um diz de uma arrow function, e já que a arrow function pertence ao contexto global, logo o diz dessa retorna todo o contexto global Windows. Ele salta o contexto do objeto que se encontra. Por isso temos que ter muito cuidado ao utilizar arrow function ao declarar métodos dentro de um objeto literais, pois podemos ter esse problema. Vou retornar mais uma vez aqui a função, como estava antes, aqui, latir, aqui a gente bota um function, a gente apaga essa setinha aqui, aqui, pam, 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 e aqui nós vamos ter o object, beleza? E vejo que a função normal respeita o contexto que se encontra. Para essa função, o this faz parte do objeto. Mais uma vez, isso é uma parte muito importante do arrow function. Quando tiver no seu sangue toda essa parte de contexto, this e arrow function, você vai conseguir tirar ainda mais proveito do JavaScript. Então, vimos que não é uma boa prática criar dentro de objetos literais métodos com arrow function. Viu que até o outro ponto que a gente estava eu digitando aqui, eu quando coloquei uma arrow function, mesmo tendo um único retorno, né, ele precisou das chaves, que diferenciou quando a gente fez fora do objeto literal. Um outro ponto também, que eu acabei pegando aqui fazendo, né? Então lembre-se, como dito em aulas anteriores, criar métodos dentro do objeto, uma boa nova prática é desse modo aqui. Tan, 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 tan. Somente isso. E aqui está ainda o diz com referências ao objeto, né? É sem os dois pontos e sem o function, né? Somente assim. Com essa nova expressão, essa nova forma de expressar os métodos em objetos literais, se reconhece normalmente o contexto o contexto do objeto, né, onde se encontra. O this passa a ser para o objeto. Lembrando que o this, quando a gente estava com arrow function, estava fazendo um contexto de window, como esse aqui de cima. Entendeu? Vamos voltar mais uma vez para vocês. Pronto.
Bom, praticamente essas são as Iron Functions, e na parte de programação orientada a objeto, quando tudo se juntar, tudo vai fazer ainda mais sentido, né? Eu vou deixar esse vídeo até aqui. Na próxima sessão a gente vai falar sobre o Prototype Chance. Obrigado pela sua presença e atenção até esse momento. Eu sou Rodrigo Muniz, façam suas críticas em como eu posso melhorar as aulas, compartilhem para que a codificação do YouTube jogue meus vídeos lá para cima e aquele blá 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 todo de criador de conteúdo. Valeu, pessoal. Até a próxima aula.